Fala galera, professor Pedro por aqui. Questão de número 40 do vestibular UERJ 2019, segundo exame de qualificação. Bora para dentro dela aí, questãozinha até simples, mas bem bacaninha aí. Os capilares são os vasos sanguíneos que permitem, por difusão, as trocas de substâncias como nutrientes, excretas e gases entre o sangue e as células. Essa troca de substâncias é favorecida pela seguinte característica dos capilares. Galera, antes mesmo de fazer a revisãozinha da questão, já vou dar uma dica aqui que é extremamente importante você saber. Falou em troca, é capilar. Falou? Em relação a vaso sanguíneo, oxigênio passando, gás carbônico passando, é pelos capilares. Um nutriente que sai da corrente sanguínea para entrar nas células. Ele vai sair da corrente sanguínea através de um capilar. Uma substância que vai ser excretada pelo corpo. A célula manda para a corrente sanguínea. Essa substância que a célula mandou para a corrente sanguínea vai entrar na corrente sanguínea por um capilar. Ué, mas aí como é que fica, professor? No nosso corpo inteiro, nós temos muitos e muitos capilares por toda parte, ok? Então vamos lá. Falando em vasos sanguíneos, galera, nós temos aí artérias, veias e capilares. Aqui é a representação de uma artéria, uma veia e uns capilarezinhos aqui, beleza? Primeira coisa, fisiologicamente falando. Fisiologicamente falando. O que é uma artéria? É um vaso sanguíneo que leva sangue do coração para outras partes do corpo. Ou seja, é um vaso sanguíneo por onde o sangue ele sai do coração e vai para outras partes do corpo. Beleza? O que é uma veia? É um vaso sanguíneo que transporta sangue de outras partes do corpo de volta para o coração. Ou seja, o sangue que chega no coração, vindo de qualquer outra parte do corpo, ele chega no coração através de uma veia. E já caiu até algumas vezes na própria UERJ esse comparativo de artéria e veia, não só fisiologicamente falando, mas em relação a algumas características histológicas das veias e das artérias. E aí você tem que saber. Aqui eu tenho uma artéria, uma veia, e aqui, como se eu estivesse olhando essa artéria e essa veia, né? Cortei, abri e estou olhando aqui por cima, tá? Vista de cima. Então, repara algumas diferenças básicas, galera. Primeiro, o diâmetro de uma artéria, né? Ou a luz desse vaso, ou o calibre desse vaso, e tudo isso é o quê? Literalmente o buraco por onde o sangue vai circular. Então, o diâmetro de uma artéria, ou luz, ou calibre de uma artéria, em geral, ele é menor que o de uma veia. Agora, muito cuidado com essa observação. Por quê? Se perguntar isso na prova, tu pode botar, sem problema nenhum, tá? Mas, mas, obviamente, se você comparar uma artéria grandona com uma veia pequenininha, é óbvio que o diâmetro da artéria grandona, o calibre da artéria grandona vai ser maior que o da veia pequenininha. E segunda coisa, o vaso mais calibroso do corpo humano é uma artéria, que no caso é a artéria aorta. Isso se justifica porque é pela artéria aorta que o sangue sai do ventrículo esquerdo numa pressão bem alta, tá? Beleza? Então a artéria, ela tem que ter uma elasticidade e tudo mais, já vamos comentar sobre isso, mas o tanto de sangue que sai do ventrículo esquerdo naquela pressão, se não fosse um vaso calibroso e nem um vaso com elasticidade, iria romper, beleza? Outra diferença. Isso aqui que está sendo chamado de túnica média, é músculo, é tecido muscular. Músculo liso, tecido muscular liso, obviamente, tem contrações involuntárias, tá? E aí veja que a musculatura de uma artéria é mais desenvolvida que de uma veia. Por quê? Lembra? Artérias pulsam. Quando você pega aqui na artéria radial, né? Você sente, né? Você vê, vamos ver como é que estão os batimentos.
Porque artérias pulsam, tá? E elas pulsam por conta da questão dessa musculatura muito mais desenvolvida do que nas veias. E outra característica, válvulas. A artéria não tem válvula no geral. As veias, no geral, têm válvulas. E para que servem essas válvulas? Para ajudar no retorno venoso. Válvula abriu, o sangue passou. Válvula fechou, o sangue que está subindo, que está voltando para o coração, por exemplo, da tua perna, ele não volta mais, ele não tem refluxo. A válvula fecha, impede o refluxo. Lembra que os mecanismos aí que auxiliam o retorno venoso, principalmente de uma região lá embaixo do nosso corpo, né, são as válvulas venosas e contração de musculatura lisa. Pensa que um sangue que está lá no dedinho do teu pé, ele tem que voltar chegando aqui no teu coração, tá? Tem que chegar no coração de volta e vencendo a gravidade ainda. Então nós temos alguns mecanismos para auxiliar nisso. As válvulas venosas, elas abrem, o sangue passa, elas fecham, o sangue não volta. E contração de músculo esquelético. Por exemplo, quando você contrai a panturrilha vai lá e dá uma espremida numa veia e impulsiona o sangue de volta para o coração, ajudando. Show? E aí, os capilares, galera? Capilares são vasos extremamente finos que representam, como já falei para vocês, área de troca com esse extravasamento de oxigênio e nutrientes graças ao calibre muito pequeno que eles possuem. Agora, na questão, ele fala de uma característica que favoreça a troca. Galera, a parte dessa revisão toda que a gente fez aí histologicamente e fisiologicamente de vasos sanguíneos e tal, bora lembrar também do tecido epitelial. Nós temos o tecido epitelial glandular, que não é o caso aqui para essa questão, e o de revestimento, que obviamente serve para revestir, né? E revestimento não é só externo, não, que nem a camada epiderme aí da pele. Os órgãos internamente, eles também são revestidos. E os vasos sanguíneos não fogem a isso. Agora, vamos lá. Nós temos algumas classificações para esse tecido epitelial aí. Ele pode ser simples, somente com uma camada de célula, pseudoestratificado, que parece ser estratificado, ou seja, parece ter mais de uma camada de célula, mas na verdade só tem uma, e o estratificado, que tem mais de uma camada de célula. E aí vamos comparar o simples com o estratificado. Simples, uma camada de célula, estratificado, várias camadas de célula, duas ou mais. Regiões que estão muito sujeitas a atritos, a choques, a impactos, têm tecido estratificado. Esse revestimento tem várias camadas de célula. Por exemplo, você coça aqui, você está tirando célula pra caramba da tua pele. Já pensou se fosse só uma camada? Você estava ferrado. Ia ficar tudo em carne viva. Na mucosa aqui oral, dentro da boca, também o revestimento aqui são várias camadas de célula. Dava um gole num café quente, arrancou um monte de célula, ia ficar tudo em carne viva. Imagina, ia ficar tudo aberto. Ia ser horrível. Regiões genitais, por conta do atrito sexual. Região anal, quando o indivíduo defeca, vai levando um monte de célula do epitélio ali, do reto, do ânus. Então tem que ter várias camadas. Beleza? Agora, quando nós falamos em região de troca, onde ocorre passagem de substâncias, seria interessante ter várias camadas? Pensa comigo. Favoreceria a troca gasosa? Várias camadas ali? O oxigênio sair da corrente sanguínea indo para uma célula pelo capilar sanguíneo. Isso seria favorecido se eu tivesse 20, 30 camadas de célula epitelial ali revestindo? Claro que não. Um nutriente migrando da corrente sanguínea pelo capilar para uma célula que está precisando desse nutriente. Seria eficiente esse nutriente ter que passar por difusão por 20 camadas de célula epitelial ali no capilar até chegar à célula? Não. Então, a troca de substâncias é favorecida por uma camada tecidual única. Capilares, em relação ao revestimento deles, eles têm uma única camada de célula epitelial que nós chamamos de endotélio.
endotélio, beleza? Então, galera, o que favorece essa troca a nível de capilar é a camada tecidual única. Quer ver outros lugares onde a gente tem camadas teciduais únicas? Nos túbulos renais, conta da questão da reabsorção, etc e tal. Nos pulmões, lá nos alvéolos, beleza? Regiões de troca, beleza? E aí vamos ver as outras, galera. Presença de válvulas móveis, abre e fecha. Quem tem válvula é o quê? Veia. E vasos linfáticos também tem, mas como estamos falando daí da questão dos vasos sanguíneos, não dos linfáticos, quem vai ter vai ser veia. Então a letra B, presença de válvulas, está falando de veia. C, túnica muscular desenvolvida. Quem tem a musculatura desenvolvida? Artéria. D, capacidade de contração intensa. Quem tem a capacidade de contração muito mais intensa? Veia ou artéria? Artéria. E aí, galera, como eu já falei milhões de vezes para vocês em vídeo, para os meus alunos, né? Prova da UERJ, ela tem muito disso. Duas opções, muitas vezes uma acaba descartando a outra. Se você tivesse o conhecimento das diferenças histológicas de veia e artéria, você saberia o quê? Que C e D são características de artéria. Então, essas duas aqui não poderiam ser de qualquer forma, porque ambas são características de artéria, beleza? Então a B fica sendo característica de veia, nosso gabarito letra A de acerto. Vamos ficando por aqui em mais esse vídeo, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. E claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e o seu comentário. Inclusive, se tiver alguma dúvida, eu venho aqui te dar aquela força. E te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.